A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais uma aula que nós estamos dando início aqui ao primeiro trimestre do ano de 2023. Nós temos aqui uma leitura muito boa, uma lição maravilhosíssima que vem falando sobre aviva a tua obra, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu quero aqui, desde já, agradecer a todos vocês que estão chegando no meu canal. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui estar aqui abordando uns assuntos aqui muito bom, maravilhosíssimo. É aqui do nosso comentarista Elinaldo Renovato, né? Ele traz aqui, ele foi muito feliz aqui em trazer para nós esse assunto sobre o quebrantamento e o poder de Deus, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Nós precisamos nesses últimos dias, né? Estar buscando de Deus, né? O avivamento, buscando o renovo para que nós possamos estar suportando os dias maus, né? Aviva a tua obra é o título desse trimestre que nós estamos estudando. Nós temos aqui 13 aulas, né, este trimestre aqui, na qual a primeira vem falando sobre o avivamento espiritual. A segunda aula, nós vamos estar aqui falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. Terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. Quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Quinta lição, o avivamento na vida da igreja. Sexta, o avivamento no ministério de Pedro. Você vai ver tudo isso daqui, são leituras maravilhosas que nós vamos estar aprendendo. E sétima, Estevão, um mártir avivado, né? Para passar o que ele passou, só sendo uma pessoa avivada, né? Sendo apedrejado e falar ainda, fazer oração, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. E lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. E lição 10, o avivamento na vida pessoal. A 11, o avivamento e a missão da igreja. 12, vivendo no Espírito. E a lição 13 fecha com Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos estar aqui dando início, né, que no avivamento espiritual. Lição 1, 1º de janeiro, essa lição seria do dia 1º de janeiro de 2023, que vem no textuário em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo aqui, amado, ele é uma resposta à oração de Salomão, do capítulo 6, versículo 26 e o 27, quando Salomão ele faz uma oração a Deus, e falando que quando o povo pecasse e tal, que Deus cerrasse o céu, mas quando o povo se voltasse, né, com os olhos para essa casa e tal, foi na dedicação do templo lá que Salomão estava dedicando a casa ao Senhor. E aqui Deus responde para Salomão: Olha, Salomão, eu vou te atender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Segundo o livro de Crônicas, como eu já falei, capítulo 7, versículo 14. Então aqui você já fica sabendo que foi Deus respondendo a oração de Salomão, lá no capítulo 6 de segundo livro de Crônicas, versículo 26 e o 27, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a sua face, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que procedem o avivamento espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá, se você for lá para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, nós vamos fazer questão aqui de estar lendo esse versículo. 4, versículo 10 de Tiago, nos diz assim, vejam só.
Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, o caminho para um avivamento espiritual primeiro passo, é humilhar. É como Deus fala, respondendo a oração de Salomão, aqui no capítulo 7, do segundo livro de Crônica, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro ele fala, se humilhar, certo? Então, aqui em Tiago ele fala, 4:10, humilhai-vos perante o Senhor. Não é se humilhar perante, não, é perante o Senhor, certo? É de coração, derramar a sua alma perante a face do Senhor. E aí você vai lá para Pedro, lá no livro de Pedro, no capítulo, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que vai nos dizer também sobre a humilhação. Nos diz assim, ó: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Veja só a colocação: humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, ele vos aviva, para que ele vos renova. Então nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E assim nós estaremos avivados na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você voltar um pouco lá no livro de João, capítulo 2, versículo 25, vai nos dizer assim: ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Então, amado, aqui, falando de Jesus, que ele já conhece quando o homem precisa de um renovo, quando o homem precisa de se humilhar, quando o homem precisa de estar debaixo da potente mão de Deus. Então não precisa mais que ninguém testifique do homem, pois ele próprio já sabe o que se passa no coração do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, amados, para a introdução desta leitura, né? E nós, não, a leitura bíblica em classe está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15. Depois você vai lá para Ageu, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9. O capítulo 7, 2 Crônicas, versículo 12, vai dizer assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, ele aqui respondendo a oração de Salomão do capítulo 6, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, né? Capítulo 20, 2 Crônicas 26, capítulo 6, versículo 26. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aí se você for lá para Ageu capítulo 2, versículo 5, continua a dizer assim, veja só, aqui o povo estão, por causa do pecado, eles estão passando por necessidades, certo? Por falta de chuva, tudo mais, está o gafanhoto consumindo tudo. Deus cerrou o céu para que não chova, para que não dê alimento. Mas se ele se humilhar, se buscar a face do Senhor, aí o Senhor vai ouvir dos céus. Aí vem Ageu, capítulo 2, versículo 5, diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja
o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui você vai ver que por causa do pecado, o povo estava passando, né, aqui em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, estava passando por decadência, estava passando por problemas, por escassez, porque não eles pecaram contra Deus. Porém, vem uma promessa que se ele se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então Deus, quem está falando é Deus, o virá dos céus e perdoará seus pecados e sarará a sua terra. Aí aqui vem, depois do arrependimento, depois que buscar a Deus, depois que se humilhou em Ageu, aí vem a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, que as suas bênçãos vai te alcançar muito mais do que antes. Louvado seja o nome do Senhor. E a introdução nós lemos assim: neste trimestre, né, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo. E esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus Cristo a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que avivamentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a Igreja enfrentar os desafios atuais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós sabemos que para nós termos esse avivamento, nós temos que realmente nos humilhar na presença de Deus, certo? Aqui houve, por exemplo, uma promessa de Cristo que os discípulos deveriam ficar na cidade de Jerusalém. Ali foi quando Jesus fala ali, né, quando ele ressuscita, ele fala para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto, né, fossem revestidos do poder, ou seja, quando eles fossem avivados, quando eles fossem revestidos do poder. Está escrito lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, 47 ao 49. Aí o versículo 47 ele diz que em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, né? Em todas as nações, começando por Jerusalém, como diz o versículo 48. Vós sois as minhas testemunhas, certo? Vós sois as minhas testemunhas destas coisas, nós sois testemunha destas coisas. O versículo 49 fecha falando que ele envia sobre vós a promessa do Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, sejais avivados, sejais recebesse aí que eles receberiam o avivamento espiritual. Para que serve esse avivamento? Para pregar, conforme está escrito aqui em Lucas capítulo 24, seria esse recebimento do poder seria para eles pregarem o arrependimento para as nações. Aí vem lá no livro de Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, se cumpre essa promessa que está em Lucas 24, que Jesus aqui prometera para eles, né? Eles estavam reunidos, buscando o avivamento, eles estavam ali todo mundo reunidos, né, no nome de Cristo e tal. Eles precisavam, para sair pregando o arrependimento, eles precisavam deste avivamento. Todos foram cheios do Espírito Santo, como diz lá o versículo 4. Nos versos 14 a seguir, Pedro já está avivado, é cheio do Espírito Santo e começa a pregar. Começa agora a cumprir Lucas 24, de 47 ao 49, certo? Então aqui ele já começa a praticar, ou seja, ele começa a colocar em prática o que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 24, versículo 47, que em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos em Jerusalém, né, com pessoas de várias nações, como por exemplo, nos versículos 9 e 11 do capítulo 2 de Atos, tinham ali partos, medos, elemitas, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, forasteiros romanos, como judeu, como prosélito, cretense e árabes, e por aí. Aí Pedro prega
para todos, né, para cumprir o que está aqui, que nós acabamos de ler, todas as nações. Então tinha pessoas de todas as nações, em todos os lugares ali reunidos, e agora num dia só se cumpre aqui o que está escrito em Lucas 24, versículo 47, porque ali Pedro agora começa a pregar no só lugar, mas estava reunido pessoas de várias nações para ouvir, né, sobre o arrependimento, sobre a remissão dos pecados, e foi justamente pela boca de Pedro que Pedro começa agora, depois de avivado, depois de cheio do Espírito Santo, começou a pregar para eles. Aí se cumpriu aqui o que o Senhor Jesus Cristo falou. Quando ele fala agora aí por todo mundo, agora através de Pedro ali que pregou para aquele povo que estava ali, cada um agora depois que volta para suas nações, para seus países, eles começam agora a testificar do que aconteceu lá, porque um homem cheio do Espírito Santo resolveu dar lugar a Deus, resolveu ser avivado e agora ele começa a dar lugar a Deus e a cumprir a palavra de Deus na sua vida. Aí lá em Levítico capítulo 6, versículo 12, diz que o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. É? Então cada manhã o sacerdote ele era obrigado a acender, né? Acender lenha sobre o altar, é? E ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fogo aceso, né? Nos trabalhos, nas igrejas, nas visitas, na, 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 ali no partir do pão, no amor ao próximo, nas orações, nos louvores, no perdão, no arrependimento. Então, tudo isto é o fogo do Espírito Santo que continua aceso no coração do homem, continua avivando o coração do homem e ele começa agora, ele continua a ter esses trabalhos, o trabalho de Deus sobre a sua vida, né? Trabalhar na igreja, trabalhar visitando, trabalhar levando, ajudando os necessitados e assim sucessivamente. Então o fogo não pode se apagar, este fogo, esse avivamento não pode acabar da vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui o primeiro tópico, rapidinho, porque o tempo está passando. Nós vamos correr aqui contra o tempo para que possamos aproveitar o máximo que nós pudermos, né? O avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, ou de um grupo, de uma cidade, ou de uma nação, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, né? Jesus fala isso, que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, segundo subtópico, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Olha, veja só, Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, veja só, aí ele vem e completa. Aqui no capítulo 7, versículo 13, aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, prática e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou até mesmo de uma nação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui no primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? Sabemos que só uma intervenção divina pode trazer o avivamento. Na Bíblia não está escrito como muitos falam que o cair é do homem. Isso não está escrito na Bíblia. Que o cair é do homem, né? É, é dos homens, mas o levantar é de Deus. Não. Porém, na prática, nós sabemos que o homem cai e só Deus pode avivar, ou seja, levantar. Algumas referências nós vamos ver
no livro de Salmo 145, versículo 14, o Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados, certo? A pessoa pode estar caído ou prostrados, mas Deus aviva, pondo-as de pé, certo? Basta se arrepender dos pecados, conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32. No versículo 31, Jesus disse: não necessita de médico os sãos, e sim os enfermos. Aí o versículo 32 diz: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Deus aviva, né, as pessoas que quiserem, se elas se arrependerem, claro. Aí o Senhor está sempre pronto a avivar, a levantar, a curar, a transformar, certo? Porque a pessoa quis, o Senhor, né, como Apocalipse 3 e 20, que nós citamos agora, o Senhor está sempre batendo na porta, o Senhor está sempre pedindo uma oportunidade de entrar e mudar e avivar e fazer a mudança naquela vida, certo? Fazer uma limpeza naquela casa, fazer morada naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, basta cada um querer aceitar o convite do Senhor e querer ser avivado. Porque tem pessoas que, na verdade, gostam tanto da vidinha de pecado, vidinha medíocre que leva, que não aceita mais o convite do Mestre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, ou seja, avivar-se, né? Mas os ímpios são arrastados pelas calamidades, né? O ímpio, amado, não busca avivamento porque não crê em Deus. Por isso que os ímpios, eles são diferentes do justo. O justo cai, mas ele sabe que há um Deus que perdoa, ele sabe que há um Deus que aviva, e é onde ele recorre, a presença de Deus é onde ele recorre ao Senhor, e é alcançado, é erguido, é avivado novamente, porque o seu coração volta-se para Deus e se arrepende do mal que praticou, e Deus aviva novamente. Mas o ímpio não, o ímpio ele leva uma vida de qualquer maneira e acaba isso aí prejudicando a sua alma. No livro de 1 João, na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Para nos avivar novamente. Então, é lógico que o homem cai, o homem tem momentos de fraquezas, mas é só confessar ao Senhor, se arrepender, né? Davi era um homem que muito reconhecia os seus erros, ele errava, claro que errava, mas ele reconhecia. Natan, quando foi lá repreender ele por causa daquele adultério que ele cometeu com a Betseba, ele se arrependeu na hora, ele foi perdoado, né? A Bíblia diz que Deus usou ali Natan e falou que o pecado dele foi perdoado, porém as consequências viriam no futuro, nos seus filhos e tal, mas ele foi perdoado. Os pecados, amados, Deus ele é poderoso para perdoar, como diz aqui em 1 João, se nós confessar, ele é poderoso para perdoar, quer dizer, para avivar, para perdoar nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, certo? Então, é só reconhecer, Deus quer tão somente que o homem seja, ele seja sincero, que ele vá lá e confesse que se arrependeu, que pecou, mas está arrependido e tal, certo? Então, Deus perdoa, Deus purifica, né, de toda injustiça. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Por que os ímpios não são avivados? A resposta está em Salmo 110, versículo 4. E lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 7. Nós não vamos ler toda a referência aqui porque o tempo vai passar. Lá em Salmo 10 e 4, nos diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não há lugar para Deus em todas as suas cogitações. Então aqui está por que eles não são avivados, por que eles não são purificados, por que eles não são renovados. É porque eles não dão lugar por causa do seu orgulho, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está a resposta. E se você for procurar, você vai ver que tem vários motivos que eles não são
avivados, que eles não são perdoados porque eles não buscam o perdão de Deus. Eles pecam e acham que tudo está bom da maneira que ele fez, acham que ele está certo e ninguém tira isso da cabeça deles. Só o Espírito Santo, se ele der lugar, né, se o homem der lugar, aí o Senhor tem como trabalhar na vida desse indivíduo. O homem pode até esfriar, o homem pode até mesmo cair, porém é Deus quem renova, né? Quem aviva, que levanta. Aí faz lembrar lá em Romanos capítulo 14, versículo 4, diz: Quem és tu que julga o servo alheio para seu próprio Senhor? Olha só, ele está em pé ou cai, ele estará firme, né? Ou seja, renovados, avivados. Né? Por quê? Pois é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Deus que ele é fiel, né? Pois Deus poderoso é Deus para o firmar, é Deus quem firma, é Deus quem aviva. Não adianta querer ficar julgando fulano que caiu, fulano que errou, que pecou. Não, é o Senhor quem purifica, é o Senhor quem justifica o homem. Deus é poderoso para afirmar. Na hora que Deus quiser, Deus vai lá e chama o indivíduo para a sua presença e arrasta, e se Deus vê que ele vai escapar, Deus prepara e já leva para o céu. E assim, não adianta ficar julgando. É o moço da cruz lá, o moço lá que estava crucificado à direita de Jesus, enquanto o da esquerda que zombava, criticava, aí o da direita falou: Senhor,